Queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo no nosso canal. Primeiro eu gostaria de pedir que coloque o seu like, subscreva-se no nosso canal, comenta, porque os seus comentários eles são bastante importantes para o nosso crescimento, e também não deixe de partilhar para os outros irmãos, de modo que este canal ele chegue a mais pessoas e juntos possamos ser edificados na bendita e gloriosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje vamos estudar no João 1, versículo 43 até versículo 51. Acompanhe comigo com gentileza a leitura da palavra de Deus. Diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bendito seja Deus. O escritor deste evangelho é o apóstolo João. Provavelmente tenha escrito durante o seu ministério na igreja de Éfeso, onde ele era pastor, não é? E também nos encontramos alguns estudos que dizem-nos que foram achados fragmentos deste evangelho no Egito, nosso país aqui africano, e esses fragmentos são datados do 1º século, para dizer que este evangelho foi escrito anos após a morte e a ressurreição e a assunção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a Bíblia aqui no versículo 43 diz-nos claramente que Jesus ele decidiu ir a Galileia. No dia seguinte, depois daquele dia em que ele convoca, ou melhor, chama Pedro, ele alcança a Pedro através da vida do André, ele decide caminhar para Galileia, um dos lugares onde o nosso Senhor Jesus Cristo gastou a maior parte do tempo do seu ministério, onde ele também fez aquele famoso Sermão do Monte. Foi também na Galileia onde ele realizou muitos milagres. E também sabemos nós que a Galileia ela encontra-se na cidade ou no estado, neste caso de Israel, e esta Galileia é um dos distritos administrativos do norte daquele país. E vejamos que a Galileia, o nome, neste caso Galileia, ela vem do hebraico Gal e também do grego Galileia, e isso tudo significa circuito ou distrito. Enquanto o nosso Senhor, segundo diz a Bíblia aqui, caminhava para Galileia, ele encontra-se com um certo homem chamado Filipe. Filipe, muitas das vezes, este homem ele é confundido com o evangelista Filipe, o diácono, aquele que foi escolhido naquele grupo de 7 homens que foram destacados para poderem cuidar das panelas, porque havia uma confusão ali entre os discípulos por causa da questão da comilogia. Não é aquele evangelista. Este Filipe é o apóstolo, é o chamado por Senhor Jesus Cristo para o apostolado. Este Filipe, na Bíblia, ele é mencionado várias vezes, principalmente nos evangelhos, e uma das partes é naquele episódio da multiplicação de pães e peixes. E também ele vai aparecer lá no fim
quando ele vai perguntar ao Senhor, vai pedir ao Senhor Jesus que lhes mostrasse o Pai. E John MacArthur, um dos teólogos famosos, né, e um dos pregadores famosos da nossa era, ele chama este Filipe de o visionário clássico. John MacArthur, ele fez um estudo exaustivo da vida do apóstolo Filipe. Quando Filipe ele se encontra com o mestre ele lhe dá uma ordem, ele diz: siga-me. Repare que a palavra de Jesus para Filipe, ou o que Jesus vai dizer a Filipe, é um verbo que está no imperativo: siga-me, siga-me. É uma ordem para dizer que havia uma urgência e havia também uma relevância da resposta que aquele que é chamado deveria dar ao Senhor. Veja uma coisa muito interessante aqui. Filipe, que transliterado este nome vai nos dar Filipos, né? Que significa amante de cavalos. Era da cidade de Betsaída. Traduzido vai significar casa de pesca. Essa cidade era localizada no mar da Galileia. Então o Senhor ele chama Filipe: Filipe, siga-me. Onde Filipe morava, que é Betsaída, também onde morava o André e morava também Pedro. Esses dois, eles já foram apresentados no estudo anterior. Veja comigo aí o que diz o versículo 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe ele nos ensina como nós devemos nos comportar diante do evangelismo. Após ser alcançados pela voz do Senhor Jesus Cristo, após termos sido chamados pelo Senhor Jesus Cristo, nós temos que apresentar uma certa atitude. E essa atitude ela é demonstrada aqui por Filipe, porque Filipe, quando ele é chamado pelo Senhor, ele vai atrás de outras pessoas, assim como André, quando ele encontra o mestre, quando ele tem aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele corre em busca do seu irmão Pedro para dizer que: ei, nós achamos o Messias. Aqui também Filipe, ele vai atrás de Natanael. A Bíblia diz que ele encontra Natanael, e quando ele encontra Natanael, ele diz: ei, eu tenho boas novas, Natanael, para te apresentar. Eu tenho uma mensagem, uma novidade para te apresentar. Nós encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu e sobre quem os profetas também escreveram. Ou seja, Jesus, ele não veio por acaso, conforme já falamos aqui nos estudos anteriores. Jesus Cristo ele veio para cumprir uma promessa que já tinha sido feita por Deus no Antigo Testamento. Moisés, se vocês se lembram de Deuteronômio, ele vai dizer que: olha, o Senhor, vosso Deus, vai levantar um profeta igual a mim, e quem não ouvir esse profeta vai ter que ser morto, vai ter que ser eliminado do meio do seu povo. Os profetas, nós encontramos um dos profetas que mais fala do Messias, é o Isaías. Nós encontramos o Jeremias, encontramos também o Ezequiel e vários outros profetas. Tu vais perceber que cada profeta, cada escrito de um profeta indicava Jesus Cristo, apontava para Jesus Cristo. Os próprios livros do Antigo Testamento, chamados de Pentateucos, apontavam para Jesus Cristo. Então, por isso que o Filipe aqui, quando vai falar com Natanael, ele diz que: cara, nós encontramos aquele sobre quem a Torá está a falar, aquele sobre quem os profetas estão a falar, Jesus Cristo. Aliás, o Filipe não disse Cristo, por quê? Era antes de se confirmar. Ele disse que Jesus de Nazaré, filho de José. Parece que aquele encontro de Filipe com Jesus, parece que foi tão bom, tão profundo, que Filipe ele fala com uma convicção quando ele vai falar com Natanael. Ele diz que esse sobre quem os profetas escreveram, sobre quem Moisés falou, aquela promessa que lhes foi feita de um Messias, esse Messias é Jesus de Nazaré. Ele afirma isso categoricamente para Natanael. Quem lhe diz? Ele teve uma evidência naquele encontro com Jesus.
A conversa ela foi tão boa que a revelação foi clara. Aquele Jesus de Nazaré, filho de José, ele é o Messias. E por que ele diz filho de José? Olha, está claro, acho que muitos sabem, que José era marido de Maria. Não é? Então é muito claro e é aceitável que a gente diga Jesus, filho de José. Só que nós temos que nos lembrar também que José não é pai biológico de Jesus. Por quê? Porque no nascimento de Jesus Cristo não houve cruzamento normal dos homens. Neste caso, o José era antes de coabitar com Maria. Maria ficou grávida ainda virgem. E olha uma coisa muito interessante, Jesus Cristo, na promessa feita lá em Gênesis, está escrito que é descendente da mulher. Ele é descendente da mulher. Ok? Para dizer que ele nasceu simplesmente da mulher. A gravidez, ela veio de forma sobrenatural. Ela ficou grávida do Espírito Santo e gerou Jesus Cristo. Então, ele diz filho de José porque é aceitável, é pai dele, né? Ele é que cuidou dele. Veja comigo aí o versículo 46. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Natanael conhecia muito bem Nazaré. Natanael tinha informações acerca de Nazaré. Ele conhecia o status social de Nazaré. Ele conhecia a vida de Nazaré. Ele conhecia talvez até a economia de Nazaré, que era uma economia desprezível. Era uma cidade desprezível. Era uma zona onde morava a classe mais baixa, não é, de Israel. Nem era considerada uma cidade. Eles chamavam Nazaré de aldeia. Por isso que ele faz aquela pergunta: Nazaré? Como quem diz, olha, pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Ou seja, era um lugar onde não se esperava nada de bom. Era um lugar onde não se esperava nada que prestasse. Eu não imagino que lugar é esse. Não imagino. Se é um lugar que ninguém espera algo de bom, eu não imagino. Não porque era um lugar de crimes e tal, não. Era por causa do preconceito cultural, neste caso, e social que eles tinham acerca de Nazaré, por causa do seu status. Nazaré não tinha um status muito assim considerável que poderia fazer com que as pessoas prestassem muita atenção para aquela cidade ou esperassem alguma coisa tão grandiosa como é a vinda do Messias saindo de Nazaré. E a resposta de Filipe, ela é muito interessante. Filipe, ele não perde tempo discutindo o status social de Nazaré. Filipe, ele não perde tempo discutindo teologia com Natanael. Filipe, ele não perde tempo trazendo justificações para Natanael. O que ele diz? Venha e veja. Ou seja, Filipe, ele está a mostrar aqui que, olha, a experiência com Jesus, ela é mais importante do que discussões. Nós não precisamos discutir com as pessoas. Nós precisamos apenas que as pessoas aceitem ir até Jesus e elas vão provar por si próprios quem realmente Jesus é. Nós precisamos apresentar o livro aberto de quem Jesus é. E as pessoas aceitando o convite de Cristo, aceitando o convite de se chegar a Jesus, elas sozinhas vão encontrar a revelação. Vamos falar de Jesus, vamos mostrar quem Jesus é, não é? E não precisamos procurar provar nada para as pessoas. O que nós temos que fazer é convidar essas pessoas a prestarem atenção em Jesus Cristo e aceitarem o convite de Jesus. Que o próprio Jesus vai tratar de provar para elas quem ele realmente é. E a palavra, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus e ela nos mostra quem Jesus é. Bendito seja o Senhor. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Olha,
Jesus é especialista em quebrar preconceitos, em quebrar as nossas ideias humanas, em quebrar os nossos pensamentos totalmente desprovidos do conhecimento de Deus. O que ele faz? Natanael estava em dúvida. Ele não acreditava que alguma coisa pudesse vir de Nazaré. E pior, vir um Messias de Nazaré, uma cidade daquelas desprezíveis que não presta para nada. E Jesus, ele vai diretamente para estas convicções que Natanael tinha. Ele diz o quê? Ele ainda vê Natanael a vir, faz o mesmo que ele fez com Pedro. Quando ele vê Pedro, ele diz: o seu nome é este, mas eu vou te trocar o nome, vou te dar este nome. E agora quando ele vê Natanael, ele faz a mesma coisa. Ele diz que aí está a vir um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Ou seja, Jesus ele penetrou no caráter de Natanael. Jesus ele penetrou no interior de Natanael. E pelas palavras de Jesus, Natanael era um homem íntegro. Era um homem provavelmente que observava a lei. Era um homem que provavelmente era piedoso. E por isso que ele diz que aí está a vir um israelita em quem não há dolo, não há falsidade, não há engano. Ok? Ele penetrou no interior. Jesus é Deus. Ele apresenta a primeira coisa a fazer com Natanael, ele mostrar que ele é Deus, ele é filho de Deus, ele é onisciente, ele vê as coisas, ainda que fechadas, ocultas por este corpo, ele consegue penetrar no interior e conhecer-nos pelo interior. Não se esconde nada de Jesus Cristo. Por isso ele revela: ei, aquele é um israelita em quem não há falsidade. Bendito seja Deus por isso, porque o nosso Jesus Cristo, ele conhece-nos na íntegra, ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso coração, ele penetra as profundezas do nosso coração, pelo que nada podemos esconder de Jesus. Bendito seja Deus por isso. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque não precisamos esconder nada do nosso Senhor, porque tudo Ele conhece, tudo Ele sabe, e não se tem como mentir para Deus. Bendito seja o Senhor. Ok? Então nós temos que ser livros abertos diante de Deus. Não vale a pena esconder alguma coisa de Deus. Não vale a pena tentar enganar Deus. Não vale a pena tentar ser falsinho ou espertinho diante de Deus. Não, Ele conhece todas as coisas. Ele vai diretamente para o problema de Natanael. Natanael, você disse que de Nazaré não pode vir coisa boa. Eu sou o Senhor. Eu sou o Filho de Deus. Eis-me aqui e venho de Nazaré. Bendito seja Deus. E no versículo 48, Natanael ele faz uma pergunta: de onde é que você me conhece? Ou seja, aquela declaração de Jesus, ela foi tão penetrante, tão forte, tão verdadeira, que Natanael ele ficou totalmente destruído. Ele ficou totalmente quebrado. Ou seja, ele antes julgava pelo status social, por aquilo que ele pensava. E agora ele consegue enxergar a graça de Deus, não é? Que traz as coisas, que leva as coisas loucas deste mundo e as eleva em detrimento das coisas que são estimadas pelo mundo. Ou melhor, ele leva as coisas desprezíveis para confundir aquelas que são consideradas pelos homens. Natanael ele foi alcançado por esta verdade, por esta profundeza de Deus, e ele ficou totalmente quebrado, totalmente distorteado, que tudo que ele poderia perguntar ou dizer é: Senhor, de onde é que você me conhece? Ou seja, essa verdade de que eu sou um verdadeiro israelita, tal e tal, isso só pode sair de alguém que me conhece profundamente, conhece o meu íntimo. De onde é que você me conhece? Ainda faltava alguma coisa aqui. Natanael ainda não tinha percebido totalmente que ele estava diante de Deus. Ainda pensava que é um homem que tem informações acerca dele. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor.
E olha qual é a resposta de Jesus. Jesus, além de responder aquilo que Natanael esperava, porque provavelmente Natanael esperava que Jesus dissesse: eu te conheço porque já te encontrei aonde. Não, Jesus ele disse que: ei, cara, antes de Filipe te chamar, eu te vi, você estava sentado debaixo de uma figueira. What? Jesus estava a dizer que: Natanael, eu não somente te conheço, eu também te vejo, ainda que você esteja a quilômetros de distância. Eu te vejo, eu sou Deus. Eu vejo todas as coisas, eu conheço todas as coisas, eu sei de todas as coisas, eu consigo enxergar todas as coisas. Eu te conheço, Natanael. Eu te vejo, eu sigo os teus passos. Talvez você seja o Natanael agora. Ele conhece os teus passos. Ele conhece tudo que você faz. Por isso que lá em Apocalipse, quando ele vai falar aquelas 7 igrejas, aquelas cartas que ele manda João escrever, uma das coisas que ele repete muito ali, eu conheço as tuas obras. Fazendo que nada está oculto a ele, ele sabe tudo. Ele diz a Natanael: eu te vi, você estava sentado debaixo de uma figueira antes de Filipe te chamar. Eu sou Deus, cara. Versículo 49. Versículo 49 diz que então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aquelas revelações, elas foram tão profundas, elas abalaram Natanael. Elas foram de encontro com o ego de Natanael, com o eu de Natanael. Elas foram tão profundas que penetraram o coração de Natanael e a revelação foi clara. Quanto mais Jesus falava, as coisas ficavam claras para Natanael. Natanael conseguia perceber o que Jesus realmente estava a dizer. Ele percebeu quem é realmente Jesus. Por isso que a Bíblia aqui diz que ele disse: Senhor, ou Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, eu já entendi tudo, não importa mais. Desculpe-me por aquilo que eu disse, que de Nazaré não pode vir uma coisa boa. Agora eu entendo que o Senhor não considera o status social daquele lugar, mas sim o nome do Senhor ser glorificado naquele lugar. E Deus glorificou o nome dele trazendo Jesus de Nazaré. Natanael conseguiu perceber que Jesus Cristo não é apenas um homem, é o próprio Deus entre nós. Aquele nome que foi prometido lá no Antigo Testamento, Emanuel, que significa Deus conosco. É isso que Natanael percebeu. É Deus conosco. Versículo 50 e versículo 51. Dizem que sim a palavra de Deus. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Aquele reconhecimento de Natanael não lhe valeu elogios. Claro, Jesus reconheceu que ele crê por aquilo que ele disse. Mas ele vai dizer uma coisa. Ei, Natanael, você só crê porque eu disse que te vi sentado debaixo de uma figueira. Ele disse que coisas maiores estão a vir. Coisas maiores vocês hão de ver. Ou seja, ele estava a dizer aqui que Natanael, os céus que anteriormente estavam fechados, agora estão abertos. Eles estão abertos para grandes revelações que Deus vai dar aos homens. O exército dos céus, os anjos dos céus, eles iriam subir e descer pela escada que Deus estendeu dos céus para a terra. E qual é a escada? Essa escada é Jesus Cristo. É a mesma escada que foi vista por Jacó naquela visão, em que os anjos de Deus subiam e desciam através daquela escada. Essa escada é Jesus. Por isso que até os anjos para descerem dos céus para a terra é através de Jesus Cristo. Os homens para subirem da terra para os céus é através de Jesus Cristo. Ele é a escada estendida por Deus para a terra, para que os homens possam subir
a presença de Deus, para que os homens possam entrar na presença de Deus, para que os homens possam chegar na presença de Deus. Não é aquela torre construída por homens rebeldes que queriam alcançar os céus. Esta é a escada construída pelo próprio Deus. Jesus estava a dizer que os céus estão abertos, querido. Não é apenas por isso que eu te disse. Os céus estão abertos. Eu abri os céus para vir aqui. E eu estou abrindo os céus para vocês poderem ver a glória de Deus. E eu estou abrindo os céus não só para isso, mas também para que vocês possam chegar à presença de Deus. Bendito seja o Senhor. Jesus Cristo não apenas é a palavra de Deus, conforme nós vimos no primeiro estudo. Não apenas é a luz do mundo. Não apenas é a fonte da vida, mas também é aquele que nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus, ok? E não só, ele também é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para derramar o seu sangue em prol dos nossos pecados, para expiar os nossos pecados, para purificar-nos dos nossos pecados, para santificar-nos dos nossos pecados, para justificar-nos dos nossos pecados. É aquele que abriu os céus para os homens. Bendito seja o Senhor. Por isso que hoje nós podemos ter esta fé, esta esperança. E não só, isso se cumpre nos nossos dias, porque quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos, nós estamos a entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, onde o sumo sacerdote só deveria entrar uma vez por ano. Nós entramos em todo momento, pois a Bíblia diz que orai sem cessar, porque abriu Jesus o espaço para nós, ele abriu o caminho para nós. Agora ninguém deve esperar que o rei estenda o cetro de justiça para entrar na sua presença. Agora Jesus Cristo é o cetro de Deus estendido para nós e nós só precisamos entrar na presença de Deus. Bendito seja o Senhor. Jesus é o caminho para os céus. Por isso que ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho para os céus. Ele é a escada para os céus. Glória a Deus. Agora, deixe-me, meus irmãos, levantar pontos bastante interessantes neste estudo. Um dos primeiros pontos que nós temos aqui é que Jesus é quem chama os homens para si. Não é o homem que ele escolhe Jesus. Não é o homem que escolhe primeiramente seguir a Jesus Cristo, não. Jesus é quem chama o homem. Através do Espírito Santo nos nossos dias, Jesus chama os homens, convence os homens de si mesmo, para que eles possam ir até Ele, ok? Por isso que ele diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trazer, se o Pai não o atrair. Deus é quem nos chama primeiro. Deus é quem nos escolhe primeiro e depois nós aceitamos. E outra coisa que nós podemos ver é que aqueles que são chamados por Jesus, eles têm uma responsabilidade e uma missão de chamar os outros, ok? Os chamados devem chamar os outros que anteriormente também foram chamados por Cristo. Esta é a mensagem e esta é a missão. Nós fomos chamados para chamar os outros. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa responsabilidade. E os discípulos, os primeiros chamados, o André, o Felipe, eles nos mostram isto, nos ensinam isto. E nós tivemos uma aula com o pastor Antunes, num projeto, se não me engano, chama-se Projeto Natanael. E ele foi bem claro neste ensino, no ensino deste livro. Eu e tu temos que ser Filipes para alcançar o Natanael. Acho que o pastor tinha que trocar ali, colocar o Projeto Felipe. Outro ponto interessante não é o lugar ou a pessoa, mas Deus que rompe barreiras para levar e glorificar o seu nome. Não interessa o lugar, as pessoas não podem se privar. Há quem pode dizer, porque eu sou tão assim, porque eu já fiz aquilo, porque eu já passei por aquilo. Não interessa isso. Jesus veio para chamar os pecadores. Por isso, quando ele falava com os judeus, ele disse que não são aqueles que são saudáveis que precisam do médico, mas aqueles que estão doentes. Então, se você não está doente, você acha que não tem pecado, você não precisa de Deus.
Mas você reconhecer que realmente é um homem falho, miserável, pecador, em que em ti mesmo não tem nada de bom, você precisa de Deus. E, portanto, a Bíblia está nos mostrar aqui que não interessa o lugar, não interessa o estado no qual você se encontra, Deus quer glorificar o seu nome na sua vida, tornando-te uma nova criatura, não mais nascida pela vontade do homem, mas nascida por Deus, através do Espírito Santo. E o quarto ponto não devemos discutir apenas, mas procurarmos convidar os homens a uma experiência com Jesus. Não é proibido discutir a teologia. Há espaço para discussão. Há momentos para discussão. Mas há uma missão muito maior que esta de discutir. É preciso fazer a obra, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, ou o reverendo, neste caso, Hernandes Dias Lopes, que nós temos que parar de discutir a obra e fazer a obra. Então, nós precisamos fazer aquilo que é o nosso trabalho, a nossa missão, a nossa responsabilidade. E todos nós estamos cientes disso, pelo menos aqueles que já foram alcançados, já estão cientes de qual é a sua missão, a sua responsabilidade, o que muitos vão chamar de a grande missão, que é alcançar almas para Cristo. Jesus Cristo conhece até aquilo que escondemos de nós mesmos. Ele é Deus. Isso já falei. Jesus, Ele conhece todas as coisas. O nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Não há nada que nós possamos esconder dEle. Às vezes, quando nós pecamos, tentamos nos esconder de Deus, tentamos ludibriar a Deus, mas nada nós podemos esconder de Deus, é perca de tempo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso e não há verdade nele. Por quê? Porque é Deus que diz que todos pecaram. Todos nós temos pecado. Graças a Deus, por quê? Porque aqueles que são de Cristo foram lavados, foram justificados. Ok? Então nós não podemos tentar enganar Deus, não podemos ser espertinhos diante de Deus. Ele conhece todas as coisas, então o que é que vale? Não dá para esconder, é só confessar e abandonar. Graças a Deus, porque tem essa parte de abandonar. Os que creem não apenas argumentarão, mas irão ter experiências grandes e extraordinárias com Deus. Isto está mais do que claro. Aqueles que têm fé em Cristo, eles não estarão simplesmente a perder tempo na televisão para discutir, para se chamar nomes, para se dar nomes, para dizer, porque eu sou um mestre do que, eu sou um mestre das revelações, sou o mestre do que, sou o apóstolo que, sou profeta que, e alguns vão dar falsas profecias. Não! Aqueles que foram alcançados por Cristo, a Bíblia diz claramente que não apenas argumentarão a respeito da palavra, como vão viver experiências extraordinárias com Deus. Vão viver uma primeira experiência extraordinária, a transformação do nosso coração. Após a transformação do nosso coração, nós iremos ver coisas terríveis Deus fazendo na nossa vida. E quais são essas coisas? Às vezes as pessoas pensam que são milagres. Não é só isso. Isso também faz parte. Mas o pacote das coisas extraordinárias de Deus também passa pela própria revelação da palavra de Deus. A revelação das Escrituras. A revelação da Bíblia. Alguém, meu irmão, pode ler esta Bíblia aqui e entender algumas coisas e te explicar algumas coisas. Mas isso não significa que ele teve a revelação de Deus. O que é a revelação de Deus? A revelação de Deus, ela acontece no seu interior. O Espírito de Deus te convence da verdade desta palavra. São quantos professores teólogos que são ateus? São muitos. Temos muitos professores teólogos que não são cristãos. Então vamos dizer que ele teve revelação de Deus? Não tem revelação de Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Então, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. É o que a pregação que nós tivemos com o irmão André, ele dizia isso, que se nós crermos de verdade, se nós depositarmos a nossa fé em Cristo, nós veremos grandes coisas. E é a palavra de Jesus que diz isso. É a palavra de Deus que diz isso. Quando ele vai falar com a Maria, ele diz que eu não te disse que se você crer verá a glória de Deus.
Eu não disse que se creres verás a glória de Deus. É só crer. E se nós crermos, claramente que veremos a glória. É isso aí. E amém? Assim, meus irmãos, terminam o nosso estudo. Eu gostaria de pedir mais uma vez a vocês que não se esqueçam de colocarem o vosso like, não se esqueçam de subscreverem-se no canal e também ativar o sininho das notificações para que o YouTube possa te notificar para cada vídeo, cada publicação que nós fizermos aqui no nosso canal. E também não se esqueça de comentar. Os seus comentários são muito importantes para nós. Nós precisamos de pessoas que vão nos ensinar, precisamos de pessoas que vão nos instruir, nós precisamos de pessoas que vão nos ajudar a caminhar com Deus. Com Deus não se caminha sozinho, caminha-se com pessoas. Por isso que nós somos igreja. Bendito seja o Senhor por isso. Então comenta aí, diga o que nós temos que melhorar, diga se é abençoado, diga se falhamos alguma coisa, isso vai nos ser bastante útil, ok? Para o nosso crescimento. E também não se esqueça de partilhar com mais irmãos para que todos nós sejamos abençoados e edificados como uma casa espiritual que Deus tem edificado para a sua habitação por meio do seu Espírito. Bendito seja Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se o nosso Senhor assim permitir. E nós o louvaremos e o glorificaremos para sempre, em nome de Jesus. Amém.